Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal A História Bíblica da Criação. No último vídeo tratamos do dia criativo e sua relação com o tempo. Neste vídeo vamos falar do dia comum e sua relação com a morte, no tempo em que vivemos. Chama atenção dois pareceres contraditórios na leitura dos dias quando comparamos Gênesis 1 com algumas passagens do Novo Testamento. Em Gênesis 1:31, no final da obra de criar, encontramos que "E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto." Por outro lado, encontramos em Mateus 6:34 a seguinte declaração: "Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal." E em Efésios 5:16, no mesmo sentido, "Remindo o tempo, porquanto os dias são maus." Parece não haver dúvida sobre o caráter contraditório destas declarações, a primeira de Gênesis 1 e as duas do Novo Testamento. Mas, afinal de contas, qual dos pareceres parece mais adequado com a percepção que temos dos dias atuais? De fato, as manifestações do Novo Testamento parecem mais adequadas ao que experimentamos no dia a dia, o mundo em meio a perdas, conflitos, perigos e dores, entre outros males que conhecemos e não desejamos. Mas então, o que dizer da avaliação divina ao término do sexto dia? Seria um equívoco e por isso indigna de se acreditar nela, devendo ser descartada como documento histórico? Estamos habituados a entender que entre a primeira declaração de Gênesis 1 e as duas declarações do Novo Testamento, é preciso considerar os efeitos do pecado original que herdamos de nossos primeiros pais. Antes de continuar, porém, precisamos ver o que se quer dizer quando falamos em pecado. O termo pecado é comumente utilizado em contexto religioso para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial, qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. No hebraico e no grego comum, as formas verbais, em hebraico hatá, em grego amartano, significam errar, no sentido de errar ou não atingir um alvo ideal ou padrão. Em latim, o termo é vertido por peccato. Na própria Bíblia é dada a especificação de pecado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Entretanto, será que isso é tudo o que podemos dizer sobre o pecado? Se nosso foco é a história da criação, parece que não. Já vimos anteriormente que, conforme Gálatas 3:22, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. E isto provavelmente se liga com Romanos 8, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E também em Romanos 6:23 encontramos que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado não seria apenas uma condição que herdamos de nossos pais. Porém, mais do que isso, o pecado desencadeou a entrada da morte na criação. De fato, é o que encontramos em Gênesis 2:17, quando pela primeira vez a morte é citada na história da criação. "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás." Pois bem, nossos pais desobedeceram aquele mandamento e, comendo da árvore, pecaram, passando a experimentar a morte que, se não existia no mundo de Gênesis 1 e 2, passa a compor a realidade que conhecemos a partir de Gênesis 3, conforme veremos a seguir. E assim, a morte e o pecado chegam até nós, ainda que de maneiras diferentes, pois se o primeiro casal entra na morte através do pecado, coube a nós entrarmos no pecado através da morte. Se o que buscamos é consistência na interpretação, temos que aceitar que a morte não existia antes que ocorresse o pecado. Se queremos encontrar coerência no desenvolvimento narrativo, é preciso reconhecer que a morte não poderia, obviamente, figurar no cenário da criação antes que houvesse ocorrido o pecado. E se o que queremos é encontrar consequência na exposição, é preciso admitir que houve mudanças no cenário natural depois que a obra da criação já estava finalizada, a fim de dar ingresso e continuidade à morte. Entretanto, mesmo depois de terminada a obra de criar, Deus continua atuando na criação depois do pecado e da morte, como diz Agostinho. Portanto, as razões imutáveis estão no verbo de Deus de um modo,
De outro estão as suas obras das quais descansou no sétimo dia, e de outro ainda estas que realiza a partir daquelas até agora. E quais seriam as obras que realiza a partir daquelas até agora? Temos que começar, sem dúvida, com as declarações de Gênesis 3, que se seguiram ao pecado. Em Gênesis 3, 14 e 15, Deus diz à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Gênesis 3,16, Deus se dirige à mulher dizendo: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Em Gênesis 3, 17 e 21, diz a Adão: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela te produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que lhe tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. E finalmente, em Gênesis 3, 22 e 24, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Muito teríamos que falar sobre estas declarações de Gênesis 3. Entretanto, vamos tratar, resumidamente, dos pontos mais importantes. Primeiro, o pecado e a morte rompem com a santidade original presente nos capítulos 1 e 2. Segundo, são declarações de juízo divino, sem dúvida, em relação ao pecado, mas também de promessa de reparação, facultando o retorno do acesso à santidade na relação com Deus e restauração futura de toda a criação, que, iniciando-se depois do pecado e da morte, é consumada na cruz do Novo Testamento. Terceiro, tais medidas incorporam-se à criação, provavelmente, de três maneiras: com ações punitivas, na expulsão do paraíso e impedimento do acesso à árvore da vida, degenerativas, com o início da morte e a maldição sobre a terra, e reparadoras, provendo-se descendência a Eva, a fim de suplantar a serpente. Muito bem, depois do pecado e da morte, da perda da santidade no mundo criado, da expulsão do paraíso e do descanso da presença de Deus, a referência à santidade não será mais encontrada no livro de Gênesis. Por outro lado, palavras como santo, santidade e santuário serão citadas em torno de 200 vezes nos demais livros da lei de Moisés, mais de 50 vezes em Êxodo, mais de 80 vezes em Levítico, 60 vezes em Número e 11 vezes em Deuteronômio, a fim de normatizar a relação estabelecida entre Deus e Israel, como se pode resumir nessa citação de Levítico 11:45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E ao considerar novamente a condição de santidade, distingue-a de outras condições incompatíveis com ela, como se encontra em Levítico 10:10, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Dentre as impurezas, listam-se o toque no cadáver de animais imundos e também o toque no cadáver de animais não imundos, como se encontra em Levítico 11, 27 e 39. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Essa proibição de contato com a morte, contaminando a santidade, se estende também ao cadáver de humanos, como se vê em Números 19:13. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Esta pessoa será eliminada de Israel.
porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Muito bem, voltemos então ao plano cartesiano que tem nos orientado no reconhecimento das narrativas. Vimos que o sistema criação se coloca antes do pecado, apontando para a proximidade e o favor de Deus. O sistema de criação se coloca depois do pecado, apontando para o afastamento e o desfavor de Deus. E o sistema instrução, que mesmo existindo depois do pecado, oferece o retorno à proximidade e o favor de Deus. O sistema de criação reúne as narrativas de Gênesis 1 e 2, num regime de santidade. O sistema de criação comporta as narrativas a partir de Gênesis 3, fora do regime de santidade. E o sistema instrução, que se inicia no Êxodo, apresenta as narrativas que apontam para o retorno ao regime de santidade. No sistema criação, a santidade se associa com descanso e fidelidade. No sistema de criação, a ausência de santidade se manifesta por ações degenerativas, punitivas e reparadoras. E no sistema instrução, a santidade volta a ser marcada pelo descanso e fidelidade. A santidade do sistema criação incide antes do pecado e da morte. A ausência de santidade no sistema de criação ocorre depois do pecado e da morte. E a santidade do sistema instrução, se por um lado ocorre depois do pecado e da morte, por outro, apresenta o pecado e a morte como incompatíveis com a santidade. No dia criativo, pertencente ao sistema criação, a noite é reconhecida antes da claridade e a tarde é descrita antes da manhã, compondo ambas, tarde e manhã, duas metades de luz crepuscular, como se pode ver na descrição do primeiro dia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã, o dia primeiro. No dia comum, próprio do sistema de criação, a claridade é citada antes da noite e a manhã citada antes da tarde, como se encontra nos textos seguintes. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Estava eu, de sorte que de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. E aconteceu que ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. E assim chegamos nas principais diferenças entre o dia criativo, na primeira semana, e o dia comum que viemos a conhecer. No sexto dia, antes do pecado e da morte, o mundo criado encontrava-se muito bom. Nos dias em que vivemos, depois do pecado e da morte, basta a cada dia o seu mal, ou reimindo o tempo, porque os dias são maus. Resta-nos ver ainda o dia cultico, no sistema instrução, que se inicia na Páscoa do Êxodo, o que faremos no próximo vídeo, quando tratarmos do dia cultico e a vida, sob a lei de Moisés. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.